Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Hebreus 11, 5 em diante. Vamos lá. Leia a palavra do Senhor que o Senhor tem nos dado. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agrada a Deus. Enoque foi um homem, que foi transladado, ou seja, foi arrebatado, tipo isso, e não viu a morte, porque Deus, ele não queria que Enoque visse a morte, passasse por esse processo. E ele está dizendo aqui, Enoque, ele alcançou diante de Deus, ele fez um testemunho, a vida dele agradou a Deus, E aqui está dizendo, o sexto. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, tem umas traduções que é assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui ele diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe, Ele substituiu com o pronome. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, E a gente tem que crer que Deus existe, Que Deus existe e que Ele agrada, E que Ele dá, as pessoas que os buscam, Ele dá o galardão, Ele dá o que aquelas pessoas merecem, E necessitam. Então, a gente tem que ter fé em Deus, tem que crer que o Senhor existe, Tem que crer nas promessas de Deus, tem que crer, tem que ter fé. Muitas vezes Jesus Cristo disse assim, a tua fé te salvou, a tua fé fez com que você ficasse bom. Se tende fé, seja feito como é a sua fé. Então Deus, ele gosta, ele se agrada. Não quer dizer que Deus só vai fazer um milagre ou outro se você tiver fé. Porque Deus não precisa que ninguém acredite nele para que ele tenha poder, para que ele exista. No início de todas as coisas não existia ninguém, nem nada que tivesse fé em Deus, Só existia o próprio Deus. Então ele fez o mundo, fez todas as coisas, fez os céus, fez tudo, porque ele tinha poder e tudo que existia ali, que a água e tudo que Deus, que existia naquele momento, que o Senhor estava criando as coisas, obedeciam a Deus, porque Deus é o único que tem poder e é muito poderoso o nosso Deus, A gente, ser humano, a gente não tem a dimensão de quão poderoso é Deus. Não tem. E de quão forte ele é, Então, nem a gente vai ter, Tem escrito na palavra do Senhor que se a gente soubesse tudo sobre Deus, a gente enlouquecia. Se a gente soubesse todas as coisas do Senhor, a gente enlouquecia, a gente não aguentava. O nosso juízo, nossa mente não é preparada para isso, E nunca vai ser. Porque o nosso Deus é incontáveis, As coisas que o Senhor faz, o poder de Deus é incontável, imensurável. E também, se você quiser entender a palavra de Deus, você não pode pegar esse livro aqui, a Bíblia, como se fosse um livro de autoajuda, um livro de história, um livro que você lê.
no seu dia a dia. Você não pode querer interpretar a palavra do Senhor assim, porque está escrito até na própria Bíblia. É Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos revela. Foi para isso que Jesus Cristo veio, né? Para deixar o nosso bom amigo, para nos dar salvação, para deixar o nosso bom amigo, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos ensina, quem nos capacita, né? A palavra de Deus, ela é diferente. Os sacerdotes naquele tempo, os escribas, eles não entendiam o que Jesus falava, né? Porque eles olhavam com os olhos humanos, porque eles não tinham a sabedoria que vinha de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia é isso. A Bíblia é um livro que você não pode tratar como um livro qualquer, porque não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Então, só quem dá discernimento da palavra de Deus é o próprio Deus. Não vem de você, vem de Deus, né? Tanto é que muitas vezes na Bíblia tem escrito assim, né? Deus disse, né? Só basta você abrir a boca que eu vou lá e falo. Então, não é um discernimento humano nosso, até porque se fosse humano a gente não conseguiria entender. Por isso que tem muita gente que lê a Bíblia e não entende, porque você não tem que ler a Bíblia como se fosse um livro que você faz uma tese, por exemplo. Um livro qualquer. É um livro diferente, é a palavra de Deus. Então é isso, vamos lá, 7. Pela fé, Noé, divinamente avistado das coisas, avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, ele está dando exemplos aqui de pessoas que tiveram fé. Então é isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Seja o que for que Deus quer que vocês tenham fé, Deus quer que a gente tenha fé em tudo. Tudo na nossa vida. Então a gente tem que ter fé em Deus. Tem que crer que Ele existe, que Ele está vivo, né? Então é isso, gente, para de hoje. Creia fé em Deus, tenha fé nas promessas de Deus que vai acontecer. Porque isso agrada ao nosso Deus, né? Vamos orar, agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra, permanece sempre em nossos corações. Cuida de nós, cuida da nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Fique todos na paz de Deus. Nunca se esqueça, em nenhum momento, que Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito.